Olá, pessoal. A questão de hoje é como saber se estou num relacionamento abusivo. Bom, você se pergunta isso, está num relacionamento abusivo muito provavelmente. E esse abuso, se você não tem dúvida sobre ele, é porque ele não é sexual nem físico. Você provavelmente está se referindo ao abuso mais comum que a gente observa, mas que é totalmente silenciado, que não aparece na mídia, que pouco vai para a delegacia, mas que está mais presente, independente da classe cultural, econômica, o assédio moral, que é o que a gente vai chamar aqui, é o que mais está presente em inúmeros relacionamentos abusivos. Assédio moral, no caso, é uma série de comportamentos. Nós, inclusive, recomendamos a você o livro da Marie Irigoyen, chamado Assédio Moral, onde ela vai explicar bem em detalhes essa situação do assédio moral, que é tão negligenciada, porque o que acaba sobressaindo são os abusos sexuais e as agressões físicas, sendo que essa outra, que a gente chama de verbal e não verbal, que é a moral, acontece necessariamente antes do ponto chegar ao nível físico e acontece muito mais costumeiramente do que o físico. Ela é muito presente em relações de trabalho, em relações familiares, em relações conjugais, especialmente em relações conjugais, existe o abuso. Infelizmente ainda prevalece o abuso de homens sobre mulheres. A gente sabe a cultura machista que a gente vive, o caldo de machismo que a gente está inserido. Então, eu não preciso bater nessa tecla que o noticiário te traz o tempo inteiro. Então, o abuso verbal, não verbal, que a gente chama de assédio moral, que você está recomendado buscar nesse livro maiores detalhes da Marie Irigoyen, ele acontece muito costumeiramente. Ele se manifesta em comportamentos de desqualificação, de indiferença, de menosprezo, de agressão, agressividade verbal, de expressões faciais que desqualificam, com xingamentos, com autoritarismo, com a imposição de um sobre o outro. Por que o que é abuso? Abuso é aquilo que vai além do uso, ou seja, um uso excessivo, um uso inadequadamente excessivo. Ora, se nas relações a gente não devia ter nem sequer o elemento do uso, que dirá do abuso? Porque relações afetivas não passam pelo uso. As pessoas se doam, as pessoas se escolhem, as pessoas se cuidam. Isso não é uso. Eu sei que a gente está inserido na atualidade num momento onde as relações são prioritariamente utilitárias. Isso é lamentável, a gente faz um outro vídeo num outro momento sobre essa situação que é cada vez mais observada e frequente. Mas uma relação afetiva, uma relação de vínculo, de amor, de afeto, de amizade, não passa pelo uso. Que dirá o abuso? Então, o abuso é para você combater. E às vezes, nós mulheres e alguns homens aceitam relações abusivas. Elas aceitam conscientemente para chegar em alguma meta de manter um relacionamento, de manter um emprego, uma sociedade, sei lá, qualquer situação que seja daquela relação, ela sabe que sofre abuso, que sofre assédio moral e ela permite, por alguma razão que ela se justifica, que ela racionaliza. E isso está errado, porque vai ser tóxico o tempo inteiro que isso perdurar. E numa hora a corda arrebenta de alguma forma. Existem também as pessoas que estão em relacionamentos abusivos inconscientemente. Ou seja, elas não têm clareza na consciência que elas são abusadas e elas, na verdade, justificam e racionalizam o comportamento abusivo
do parceiro e se colocam como nobres salvadoras, única compreendedora daquela criatura com aquele gênio mau, forte, explosivo e que descarrega em mim. Então elas justificam e racionalizam. Passa pelo inconsciente, pelo subconsciente, por aquele grupo de mulheres chamadas mulheres que amam demais. Então o abuso, o assédio moral, infelizmente, é um pano de fundo ou é simplesmente uma tônica mesmo de inúmeros relacionamentos e a gente só pode considerar isso de uma alta toxicidade. Ou seja, se você tem dúvida se está num relacionamento abusivo, pensa, porque é bem possível que você esteja. Recomendo o livro e pesquisas no assunto, para que você possa, em algum momento que for possível para você, ter a clareza suficiente para sair dessa situação.